Neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo de modelos de comunicação sob o ponto de vista teórico. Vamos estudar especificamente o modelo de agentes móveis. Um agente móvel é um processo que migra de um nó para o outro em um sistema distribuído. O código do agente móvel ele é executado em uma máquina hospedeira. E uma vez executando na máquina hospedeira, um agente ele pode tomar uma série de ações. Dentre elas, ele pode interagir com as variáveis de programas executando numa máquina hospedeira, como também ele pode utilizar os recursos daquela máquina, daquele nó, por exemplo, sensores ou atuadores, como também pode tomar decisões de forma autônoma quanto ao seu roteamento, como por exemplo, migrar de um nó no sistema distribuído para um outro nó. E durante a migração, o processo que está em execução, ele vai levar consigo o seu código, os seus dados e possivelmente o seu estado de uma máquina para outra. A migração de um agente móvel ela pode ser classificada em duas classes. A primeira dela é mobilidade forte. Na mobilidade forte, os agentes eles podem se transferir o seu estado de uma máquina para outra. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, após executar a instrução K, em uma máquina A, o agente móvel pode executar a instrução seguinte, ou seja, K mais 1, na próxima máquina B. Em outras palavras, o agente ele retoma a sua execução a partir do ponto que ele se encontrava na máquina A. Ele não precisa começar do zero. Na mobilidade migração fraca, o estado de controle ele não é transferido de um nó para o outro. Então, dessa forma, um agente móvel, ao migrar, ele deve começar a executar a partir do ponto de origem ou até mesmo de um ponto determinado no seu código, justamente pelo fato de o estado não ser transferido no caso da migração fraca. E aí podemos nos perguntar, por que então utilizar agentes móveis? O uso dos agentes móveis pode justamente economizar a largura de banda, quando um cliente envia um agente móvel, por exemplo, para um servidor de banco de dados para processar os dados. Exemplo, você pode enviar um agente móvel para fazer uma coleta em servidores ou numa rede de sensores, em vez de fazer uma consulta de modo a retornar todos os dados de interesse e você selecionar localmente na sua máquina. No caso de redes sensores sem fio, agentes móveis podem ser úteis para economizar energia, pois nós sensores geralmente são equipados por baterias não recarregáveis. Então, algoritmos e mecanismos eficientes do ponto de vista energético são fundamentais para prolongar o tempo de vida de uma rede sensor sem fio. Além disso, agentes móveis podem ser úteis na reconfiguração de uma rede sensor sem fio. Por exemplo, suponha uma rede de sensores implantada na Amazônia, na floresta amazônica. Então, como nós faríamos para atualizar o código executando de todos os milhares ou milhões de sensores existentes em uma floresta como das dimensões da floresta amazônica? Uma alternativa é justamente introduzir um agente móvel de modo que ele vai migrando autonomamente pelos nós sensores da rede e instalando o seu código. Um último exemplo de uso é justamente a tarefa de obter o menor preço de um item que está sendo vendido em lojas diferentes. Aqui nós temos um exemplo onde há 3 nós e justamente um agente, ele começa a ser executado no sensor A. E como primeiro passo, ele decide migrar
justamente para o nó B, o sensor B, e que, por sua vez, vai migrar para o nó C e, como terceira ação, ele migra autonomamente para o nó A. Muito obrigado!